Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Esse vídeo é para mostrar para vocês tudo que eu li agora no mês de maio, depois da vinheta. Esse mês eu aumentei um pouquinho a cota de leituras, né? Normalmente eu fico entre 4, 5 livros por mês. Esse mês eu consegui ler 6 livros. Foram alguns livros pequenos, mas deu essa aumentada aí na média geral. Então foi um mês bastante produtivo. Esse mês, junto com o Francis Marques Oliveira, do canal Universo Particular, e com a Lê Docena, do Portão Literário, nós fizemos a leitura conjunta de A Chave de Rebeca, do Ken Follett. Um livro muito bom, assim, daqueles livros bem envolventes que te prendem, que você não consegue largar, né? Aquela trama assim, bem mirabolante, bem envolvente, bem agitada. Então é um thriller de espionagem, passado no Cairo durante a Segunda Guerra, em que nós temos um espião metade egípcio, metade alemão, que justamente por isso ele tem toda a facilidade de se infiltrar ali naquele ambiente árabe, e os ingleses, né, o serviço de segurança ingleses que tenta pará-lo, tenta descobrir quem é esse espião e como ele está mandando mensagens para os nazistas, né? Então, é um livro assim, bem recomendado. Eu ainda não tinha lido nada do Ken Follett nesse estilo mais tradicional, né? No que ele se tornou mais conhecido, que são os thrillers de espionagem. Eu tinha lido só os romances históricos. Gostei muito da história, pretendo ler outros, né? Então, já tem vídeo também, vou deixar o link aí para quem quiser assistir. A base desse livro é um outro livro, que é aqui o Rebeca, da Daphne du Maurier, que é o livro utilizado no A Chave de Rebeca como livro código para a transmissão das mensagens entre o espião e os nazistas. Então eu tinha esse interesse de ler também esse Rebeca e foi assim, o momento ideal. É um livro fantástico, ele é um pouco parado, principalmente no início, até a metade mais ou menos, ele é bem descritivo nas ambientações, no sentimento dos personagens. Então ele é meio arrastado até o início. Mas depois que a trama se desenvolve, ele fica assim, bem interessante. É um livro que te prende também, você fica curioso, ele tem um suspense que vai crescendo, tem um mistério ali por trás também. E ele narra a história de uma moça, que era uma dama de companhia, né, de uma senhora rica, e que ela se casa com um milionário viúvo, é levada para a mansão dele na Inglaterra, aquelas mansões bem góticas, e ali ela começa a sentir muito forte a presença da primeira esposa desse milionário, né? E aquilo começa a incomodar, tem um mistério envolvendo a morte por afogamento dessa primeira esposa. Então todo esse clima de mistério, de suspense, aqueles serviçais, né, estranhos, que são meio aterradores, e todo o ambiente do interior da Inglaterra, de chuva, de clima frio. Então é toda uma ambientação assim, muito, muito gostosa, que contribui bastante para o suspense do livro. Um livro muito bem narrado, que tem uma reviravolta grande no final e te deixa mesmo com aquela sensação de surpresa, de suspense durante todo o livro e de surpresa no final. Então um livro também que vale muito a pena. E já é um caso aí relativamente conhecido no meio literário, que esse livro, o Rebeca, seria um plágio do brasileiro A Sucessora, aqui da Carolina Nabuco. Então, por conta disso, eu resolvi também ler A Sucessora, e é realmente, na minha opinião, um livro que vale a pena, embora não seja assim, o livro, né, maravilhoso, mas ele é bastante interessante. É um livro curtinho, e a escrita da Carolina ela é bem direta, é bem seca. Então ela não se envolve, ela não perde muito tempo, né, descrevendo personagens, descrevendo cenários. Ela vai direto ao ponto, direto à história.
Então é uma escrita assim, bem direta. E a história aqui é quase que a mesma da sucessora, né? Nós temos aqui uma moça, só que ela é do interior de uma fazenda, e casa também com um milionário viúvo, e é levada para a mansão dele, no Rio de Janeiro, e ali ela tem que aprender todo aquele traquejo social da sociedade aí dos anos 30, quando esse livro foi escrito. E ela, vinda do interior, a mocinha do interior, aquilo é tudo muito difícil, principalmente quando ela é comparada a todo tempo e por todo mundo com a primeira esposa, que era assim uma socialite, né, de alto padrão. Então ela tinha toda aquela liberdade de transitar entre a alta sociedade que aqui a Alice não tem. A Alice não, desculpa, esqueci agora o nome da protagonista, a Marina. Não tem. A Alice era a primeira esposa. Então, a trama é bem parecida, essa trama básica é bem parecida com o da Rebeca, mas o desenvolvimento dos dois livros é bastante diferente. Então, enquanto aquele envereda para o suspense, esse daqui foca mais na questão psicológica do mal-estar que a personagem sente pela presença da primeira esposa do marido. Então, é também um livro bastante interessante, que vale a pena a leitura. Eu também já deixei vídeo para os dois, eu fiz um vídeo só comparando os dois livros, se é plágio ou não, e também vou deixar linkado para quem quiser assistir. Tá bom? Esse mês também eu iniciei a leitura da saga completa do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu li o primeiro volume, a primeira parte, do Continente, e achei fantástica. Essa parte já é mais conhecida, já foi adaptada aí para cinema, para televisão, mas a escrita do Érico é realmente fantástica. É um livro muito, muito gostoso, ele flui com bastante facilidade, né? Tem personagens memoráveis, tão memoráveis aí que já tiveram até livros, vamos dizer assim, próprios, né? Porque foram extraídos dessa obra, mas são vendidas como obras, às vezes, à parte, que é a Ana Terra e o Capitão Rodrigo, que é uma figura. Então, uma narrativa muito gostosa para a gente que não é do Rio Grande do Sul, não sei se isso acontece dentro do próprio estado, mas a gente quase não tem conhecimento de como foi a formação histórica desse estado, né? A gente foca mais no restante do Brasil, pelo menos a gente é mais focado aí em Rio, São Paulo, Nordeste, mas o Sul em si a gente não sabe exatamente como foi essa saga da formação do Estado. E é muito interessante ler isso de uma forma bem aventureira, bem uma narrativa muito gostosa que também te prende o tempo todo. Estou gostando muito e espero dar continuidade aí nos próximos meses e ler a saga completa. Uma outra leitura que eu fiz esse mês foi uma indicação da Ângela Lanatti, do Ao Sol no Quintal, que ela fez um vídeo há um tempo atrás com indicações de livros para booktubers. E ela me indicou aqui o Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Eu não conhecia nada da autora, vi muitos vídeos aí, principalmente sobre a série Napolitano, mas nunca me empolguei para ler nada dela. E gostei bastante dessa leitura. Ele narra a história, um fato, né, da história da personagem principal, que ela é abandonada pelo marido, e ele conta bem detalhadamente como foi esse processo dela, podemos dizer, um processo de luto dela, né? Desde os primeiros momentos em que ela é abandonada e que ela fica totalmente sem chão e que ela começa a entrar numa situação de loucura, quase loucura, né? Ela fica perdida, com a vida completamente perdida, até chegar ao ponto de colocar em risco a vida dela própria, dos filhos. Ela começa a meter os pés pelas mãos em situações comuns. Ela tem toda a psicologia dela virada de ponta cabeça, e a gente vai acompanhando todo esse desenrolar com bastante detalhe, né?
E é basicamente isso. Ele não tem grandes acontecimentos. O foco maior do livro, a meu ver, a importância maior do livro, está na forma da narrativa, né? Como a autora conseguiu colocar ali realmente sentimentos muito fortes. Eu acredito até que tenha sido até uma questão autobiográfica, porque eu acho muito difícil alguém escrever, colocar tanta sensibilidade ali no livro, se não viveu essa situação. Então, se a escritora fez isso sem ter passado por essa situação, ela é genial, porque ela conseguiu passar realmente toda a angústia, todo o mal-estar da personagem com essa situação. Então, é um livro assim, que vale a pena. Gostei bastante da leitura. Não se transformou num dos melhores livros que eu já li na vida, mas foi uma leitura muito bacana, gostei muito da indicação e também recomendo para quem tiver interesse, principalmente nesse tema do divórcio, de como fica a cabeça da pessoa e a vida da pessoa após o divórcio. Li também aqui mais um livrinho do Sherlock Holmes, que foi aqui o Roubo da Coroa de Berilos e Outras Histórias, que são 6 contos, né, que juntamente com o livro que eu li no mês anterior, ele faz As Aventuras de Sherlock Holmes, né, que é vendido em outras edições. Naquele foi dividido em 2 volumes. Eu li, então, essa segunda parte, esses 6 últimos contos. Eu ainda estou devendo o vídeo do livro anterior, mas uma hora ele sai. Além de todas essas leituras, eu dei início aqui à Menina Morta, do Cornélio Pena, que foi um livro também indicado por uma pessoa aqui, um inscrito aqui no canal, me recomendou muito esse livro, que ele praticamente não é conhecido, ele é considerado pelos literatos um dos melhores livros já escritos no Brasil. E hoje em dia completamente no esquecimento, não tem nem edição nova dele por aí, aliás, nem velha, né? Nem em sebos a gente encontra, muito difícil. Então, eu estou lendo ele em PDF. Então, como eu estou lendo no computador, então ele vai ser uma leitura assim, bastante arrastada, porque eu só posso ler quando eu tiver acesso aí, parado, né, na frente do computador, e isso é um pouco raro na minha vida. Então vai ser uma leitura que vai me acompanhar durante um bom tempo. Mas a gente ainda volta aqui para conversar sobre esse livro, que eu estou gostando bastante. Então a gente fica por aqui, agradeço mais uma vez a visita de vocês, terem assistido aí o vídeo. Não esqueçam de dar a curtida, porque isso é muito importante para a divulgação do canal. E voltem sempre para a gente conversar mais sobre livros, tá bom? Tchau, tchau para vocês.